Ao longo da história da civilização, foram criadas diversas teorias para tentar explicar os saltos tecnológicos que tivemos ao longo de nossa evolução, ou até justificar as grandes conquistas como construções, viagens, descobertas e invenções que parecem deslocadas do seu tempo. É sobre estas especulações que iremos falar hoje, mas não sobre qualquer uma. Vamos nos concentrar naquelas que pressupõem a influência de seres de outros planetas na construção do conhecimento que temos à nossa disposição nos dias de hoje, desde faraós revolucionários no Egito Antigo até as novas constatações divulgadas nos principais meios de comunicação do mundo todo. Existem diversas hipóteses e possíveis provas de que não só não estamos sozinhos, como também que já fomos visitados por entidades extraterrestres e atualmente usufruímos de sua poderosa sabedoria. E então, preparado? Vamos lá? Ok. Akhenaton, o faraó de outro mundo. Grande parte das teorias que falam sobre as influências de alienígenas em nosso mundo estão concentradas no Antigo Egito. O motivo para isso é bastante claro. Os avanços conquistados por este povo são simplesmente incríveis, sobretudo para aquela época. Os egípcios dominavam técnicas de medicina, astronomia, matemática, física, sem falar na engenharia e arquitetura, que assombram muitos especialistas até os dias de hoje. Sendo assim, não é difícil supor que talvez eles tenham tido, digamos, uma ajudinha, não é? O que você acha? Existe todo um universo criado em torno deste tópico, principalmente em relação à construção das pirâmides. Mas hoje o nosso foco é outro: o polêmico faraó Akhenaton. Muitos estudiosos enxergam este líder como um revolucionário, mas existem aqueles que atribuem seus feitos aos conhecimentos ou origem extraterrestre. Vamos entender melhor essa história. Akhenaton começou seu reinado por volta do ano 1352 a.C., durante o auge do Império Egípcio, momento em que eles eram o povo mais rico e poderoso do mundo. Naquela época, as plantações e colheitas prosperavam como nunca. A população estava bem alimentada, o exército era numeroso e bem treinado, os templos e palácios estavam repletos de riquezas. Não havia praticamente nada a ser mudado, apenas manter a prosperidade. Mas, aparentemente, Akhenaton pensava diferente. Logo que assumiu o trono, ele fez algo inédito. Atribuiu à sua esposa, Nefertiti, o status de divindade, tal qual o que ele mesmo recebia por estar naquele cargo. E isso não foi tudo. Ele também conferiu a ela todos os poderes e deixou de ser apenas um ser todo-poderoso para serem um casal repleto de poderes. Então, essas ideias começaram a preocupar os egípcios, especialmente os sacerdotes, homens de poder e conhecimento, que atribuíam toda a prosperidade do reino à felicidade dos deuses que eles cultuavam. Como o faraó era a personificação dos deuses na terra, se tivesse algo errado com ele, com certeza isso afetaria o panteão onde as verdadeiras divindades estavam. Mal sabiam eles que isso era apenas o começo. Pouco tempo depois de assumir seu cargo, Akhenaton resolveu fazer uma verdadeira revolução na religião egípcia. O faraó destituiu os mais de 2.000 deuses em que eles acreditavam e elegeu um único ser divino a quem todos deveriam adorar: Atum, o Deus Sol. Não preciso nem falar como a ordem foi recebida como uma completa heresia, não é? Mais de 1.500 anos de história sendo alterados assim, do dia para a noite. Ainda assim,
Como ele era o chefe de Estado e da religião, todos precisavam obedecê-lo. Antes de proibir o culto, o faraó fez uma espécie de perseguição para ocultar as imagens híbridas dos deuses antigos, que era, em sua maioria, a junção de seres humanos e animais, e substituiu essas representações concretas por um deus abstrato, que seria representado por um círculo que emana diversos raios. Aguarde essa informação, porque ela será útil para nós daqui a pouco. Logo em seguida, Akenaton decidiu que deixaria a cidade de Tebas, capital do império naquela época, e se instalaria em uma nova sede que seria construída ao norte do rio Nilo, local onde hoje é o município de Amarna. A mudança não iria servir apenas para romper com os dogmas do passado, mas era o cumprimento de um desejo do próprio deus Atum, que já governava aquele local. Tudo isso foi registrado pelo faraó, com inscrições em rochas, que também continham uma representação do pôr do sol se alinhando perfeitamente com as colinas da região. Foi por conta dessa característica que o local foi batizado de Arretaton, que significa horizonte de Aton. Milhares de pessoas foram transferidas de Tebas para construir a nova sede. A cidade chegou a abrigar mais de 50 mil pessoas e foi erguida em tempo recorde. E não para por aí. Não contente em mudar a capital e a religião do Egito, Akenaton também rompeu com os dogmas da cultura, principalmente em relação às representações do faraó. Como dissemos, os líderes egípcios sempre foram tomados como representantes divinos na terra. Isso conferia a eles poder e privilégio, mas também exigia bastante, principalmente em relação à sua postura. Eles não eram apenas governantes, eram deuses. Assim, todas suas representações deveriam ser condizentes com isto. Mas Akenaton parecia discordar disto. Suas gravuras ressaltam bastante seus traços, com lábios carnudos, nariz protuberante, barba proeminente e corpo sensual, muitas vezes incluindo até mesmo traços femininos, como quadris largos. Além disso, várias cenas da família real foram registradas em momentos de intimidade, enquanto os pais brincavam com os filhos, por exemplo. Existe até mesmo uma escultura na qual Akenaton está chorando ao lado de sua esposa pela perda de uma de suas filhas. Este tipo de demonstração de fraqueza e humanidade é algo sem precedentes na linhagem real egípcia até então. Por esses e tantos outros motivos, o reinado de Akenaton não durou muito tempo. Enquanto ele estava no poder, seus súditos ainda prestavam culto aos antigos deuses, algo que seria esperado, pois uma cultura milenar como aquela não pode ser alterada assim tão subitamente. Além disso, diversas pragas e invasões começaram a enfraquecer o império, algo que era atribuído à infelicidade dos deuses pelos sacerdotes, mas que pode ser creditado à descentralização e mudança de foco, já que muitos recursos foram gastos nas mudanças da capital e da religião. Depois da morte de sua esposa, Akenaton ficou ainda mais enfraquecido e padeceu depois de apenas 17 anos, que havia ascendido ao trono. Ele foi sucedido por seu filho, Tutankhamon, um nome bastante conhecido, do qual você provavelmente já deve ter ouvido falar. Tutankhamon foi responsável por reerguer o Egito. Ele destruiu boa parte da capital, que foi erguida pelo pai, retomou os cultos aos deuses antigos e tentou esconder aquilo que havia sido produzido pelo seu progenitor. Provavelmente, foi isso que possibilitou a conservação da maior parte do acervo que se tem sobre esta dinastia até hoje. Agora você provavelmente deve estar se perguntando, bom,
E o que tem de extraterrestre nessa história, Ivan? Bom, muitas vezes, quando não conseguimos atribuir nenhuma explicação suficientemente convincente para satisfazer nossos critérios, acabamos preenchendo algumas lacunas com fatos ou eventos que estão fora de nossa compreensão. E convenhamos que o que não falta na trajetória de Akhenaton são feitos extraordinários e inexplicáveis. Comecemos pela rapidez com que ele conseguiu eleger seu novo império. Levou alguns anos para que ele iniciasse a transferência da capital e ele ainda usufruiu do novo lugar, com a esposa e os filhos, antes de partirem. Levando em conta que todo o seu reinado durou apenas 17 anos. É algo realmente incrível. Além disso, a decisão polêmica de mudar as tradições milenares de uma hora para outra também é bastante questionável. Tudo isso faz muitas pessoas acreditarem que Akhenaton teve acesso a algum tipo de conhecimento extraterrestre, que o incentivou a combater os dogmas impostos até então. Lembra que mencionamos o formato do deus Atum? Pois é, essas teorias dizem que essa seria uma representação clara de como essas informações chegaram até o faraó, através de alguma nave ou qualquer forma de transporte interplanetário semelhante a isso. No entanto, outras suposições vão ainda mais longe. Não só Akhenaton teria tido acesso ao conhecimento oriundo de outras civilizações, mas ele mesmo seria produto de experimentos desses povos alienígenas. Uma espécie híbrida de humano com sabe-se lá o quê. Bom, isso justificaria suas representações diferentes de tudo que havia sido praticado até então, incluindo suas gravuras com crânios alongados, além de ser uma boa razão para sua obstinação pela mudança e pelo amor à sua esposa e aos filhos, algo que não era comum à linhagem egípcia da época. Bom, seja como for, Akhenaton definitivamente foi uma grande personalidade do Egito Antigo, e boa parte de suas marcas e contribuições ainda intrigam os especialistas. Só podemos esperar que cada vez mais as pesquisas clareiem sua passagem por aqui e produzam novas respostas para os mistérios que ele nos deixou. J. Rhodes, o alienígena detido. Nosso próximo caso é um pouco mais mirabolante. É importante ressaltar que aqui as fontes são escassas e que este, assim como os outros eventos deste vídeo, são especulações e não fatos evidenciados. Tudo bem? Então, vamos conhecer a história de J. Rhodes, o alienígena que supostamente foi detido pelo governo dos Estados Unidos. Tudo começa no início dos anos 1950, quando uma nave alienígena teria se acidentado nos arredores do município de Kingman, no Arizona. Rapidamente, as autoridades foram deslocadas para o local e constataram que não se tratava de tecnologia humana. Eles estavam diante de algo absolutamente novo. Ao investigarem um pouco mais, perceberam que havia 3 seres no interior da nave. 2 haviam morrido com o impacto, mas um deles ainda estava vivo. Rapidamente, levaram o ser para a Área 51, complexo de segurança máxima conhecido por abrigar grande parte dos experimentos controversos do governo americano. Ninguém sabe ao certo como, mas os militares conseguiram manter o ser vivo e aos poucos ele foi se recuperando. Depois de um certo tempo, eles chamaram o microbiologista Dan Bursch para analisar o tecido biológico do alien. Mais tarde, este seria o profissional que iria a público pela primeira vez para falar sobre o caso. Dan conta que fez diversas análises e, por isso, pôde estar presente face a face com um ser misterioso.
Para o biólogo, o mais impressionante é que, apesar das diferenças, eles conseguiam se comunicar através de uma espécie de consciência compartilhada. Por meio dela, ele soube que o extraterrestre veio de um local muito distante, mas que sua civilização teria se originado na Terra, motivo pelo qual eles quiseram retornar aqui para colher amostras. Tudo isso é bastante impressionante. É bom, e até é difícil de acreditar, não é? Mas alguns anos mais tarde, na década de 1990, um engenheiro mecânico e ex-oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos resolveu se pronunciar e endossou os relatos do microbiologista. Seu nome é Bill Uhlhaus e ele conta em diversas entrevistas como as agências secretas americanas mantiveram Rhodes em suas instalações para que pudessem aprender com ele novas formas de tecnologia, processo que eles dominaram de engenharia reversa. Em diversos momentos, Bill conta como ele mesmo já foi responsável por extrair os mecanismos oriundos da nave alienígena para aplicar em motores de combustão e outros dispositivos usados pelos americanos. Apesar de não ter tanto acesso a J. Rhodes como Dan teve, ele confirma os fatos e garante que o governo manteve o extraterrestre por muito tempo em suas instalações. Além disso, o engenheiro afirma que muito do que sabemos e construímos hoje em dia é fruto dessas pesquisas desenvolvidas para extrair conhecimentos e informações de tecnologias vindas de outros planetas. O que você acha de tudo isso, hein? No mínimo intrigante, não é não? Bom, vamos para o próximo caso. OVNIs na grande mídia. Bom, na verdade, agora iremos abordar não apenas um, mas um conjunto de fenômenos que vieram à tona a partir de 2017. Acontece que uma reportagem especializada do aclamado portal de notícias americanos, The New York Times, apontou que existiam diversos departamentos do governo estadunidense destinados a conduzir pesquisas e investigações a respeito de OVNIs. Isso é verdade, sobretudo porque o programa do qual eles estavam falando teria sido mantido por muito tempo, por muitos anos, pelo Pentágono, importante centro de operações de defesa do país. Acontece que a sigla OVNI, ou UFO em inglês, quer dizer objeto voador não identificado, ou seja, não se trata de discos voadores alienígenas, mas de objetos que não podem ser identificados, pelo menos em um primeiro momento, até serem devidamente investigados. Durante as averiguações, a maior parte dos casos, não considerada fenômenos anômalos inexplicáveis, trata-se de balões meteorológicos, drones, fenômenos naturais ou luminosos, ou até veículos espiões enviados por outras nações com intuitos maliciosos. Sendo assim, não é de se estranhar que exista um departamento específico para lidar com esse tipo de evento, não é? Foi justamente por isso que a sigla UFO caiu em desuso para conferir mais credibilidade a estas investigações. E agora os eventos são chamados de WAPs, que significa Fenômenos Anômalos Não Identificados, em inglês. Contudo, mesmo que a maior parte das ocorrências possa ser explicada, nem todas têm o mesmo destino. Isso porque, abrindo espaço para que cada vez mais a possibilidade de vida fora da Terra fosse discutida, mas agora de forma séria e pela grande mídia, e não mais por fontes paralelas e teorias da conspiração. Isso abriu uma nova fase nesse campo. Junto a isso, começaram a surgir pessoas que queriam dar seu testemunho sobre aquilo que tinham vivido nesses programas governamentais. O primeiro deles talvez tenha sido Luiz Elizondo,
um ex-oficial que chegou a comandar o projeto financiado pelo Pentágono. Depois que o financiamento foi retirado e as operações foram se encerrando, ele decidiu virar público, contar o que sabia até então. Ele contou, inclusive, que boa parte da equipe que havia sido dispensada resolveu continuar as investigações por conta própria, pois estavam ansiosos por respostas. Mas, provavelmente, a maior reviravolta desta nova etapa se deu em 2023, quando os ex-oficiais Ryan Graves, David Grush e David Fravor foram ouvidos pelo parlamento americano sobre tudo que eles haviam presenciado durante os anos que serviram às Forças Armadas americanas. Este foi um momento crucial para estabelecer novos parâmetros para as buscas de vida fora da Terra. Parece que agora estamos realmente falando sério sobre o assunto. Espero. As declarações dos ex-militares continham de tudo, desde simples vídeos de objetos que não podem ser identificados, até informações de pesquisas com material biológico não humano e investigações com engenharia reversa, aquela que faz uso de tecnologia não conhecida para aplicar novos conhecimentos aos nossos equipamentos. No momento em que estamos ainda, é difícil afirmar o que pode ser verdade ou não, e principalmente até que ponto fomos influenciados por outras civilizações não humanas. Contudo, creio que a cada dia estamos mais próximo de uma grande descoberta. Você está preparado? Bom, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.